Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de falar do vídeo, antes de falar do tema, já gostaria que você desse o seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse o vídeo. O tema de hoje é as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É bem interessante que esse texto é bem conhecido de vocês. Esse texto e esses textos, eles estão localizados, eles foram extraídos de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Mas antes da gente adentrar, de falar um pouco sobre esse capítulo e este livro, eu gostaria de falar um pouco sobre Jesus, sobre o ministério. No vídeo anterior, quando o próprio Jesus escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, para que pudessem andar com ele, tem um detalhe interessante, que o ministério, e pela cultura da época, era muito comum que os seus discípulos, seus apóstolos, tivessem entre 22 a 30 anos de idade. Era praticamente uma idade que, na cultura da época, eles permitiam que a pessoa começasse o seu ministério. Com Jesus foi um pouco diferente. Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Era muito comum na época começar o ministério com essa idade, de uma forma histórica e biblicamente falando. Tinha uma certa idade, tinha uma idade específica, não era simplesmente começar o ministério. Eu tenho chamado, eu vou começar, e se tratando especificamente sobre Jesus, tinha uma idade específica. Então ele começou o ministério aos 30 anos de idade, e os seus discípulos tinham entre 22 a 30 anos de idade. Então é basicamente isso. E entrando um pouco sobre o tema, falando sobre um pouco das bem-aventuranças, é um texto bem conhecido de vocês, onde Jesus ele começa a ensinar. O texto diz, em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que Jesus subiu ao monte e ele começou a falar, ele começou a declarar, a declamar essas palavras. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado, aqueles que são humildes de coração, porque verão a Deus. Eu não vou falar aqui cada versículo, eu não vou explicar cada versículo aqui para vocês, para que também o vídeo não fique muito longo, para que não fique muito grande o vídeo aqui para vocês. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, e falando sobre o Sermão do Monte, e aquilo que a gente aprende com o próprio Jesus, a gente aprende com o Mestre. Ele começa aos 30 anos o seu ministério, e aí ele começa a ensinar. Mas antes dele começar a ensinar e antes dele começar o seu ministério, ele passou por algumas provações, como ele foi tentado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado antes de começar o seu ministério. Então o ministério de Jesus ele não começa simplesmente à toa, ele não começa de uma maneira aleatória, mas ele começa de uma maneira específica, tem todo um processo. Falando um pouco também do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ele começa a escrever as suas epístolas, ele começa a escrever as suas cartas a pessoas, a também cidades, ele passa por algumas provações, ele foi tentado, ele ficou um tempo também no deserto, ele passou por essas provações. Então o que eu aprendo aqui, que antes da gente começar o nosso ministério, nós somos tentados, para que de alguma maneira nós sermos aprovados pelo próprio Deus. E Deus muitas vezes permite isso acontecer, para que possamos ser provados, para que o nosso ministério comece de uma maneira segura, de uma maneira saudável. E com Jesus também não foi diferente, ele foi tentado, ele foi levado ao deserto, mas com a própria palavra ele assim rebateu, porque ele conhecia a palavra, ele era o próprio Deus. E também devemos conhecer a palavra, para que possamos, no momento das dificuldades, nos momentos das tribulações, quando conhecemos a palavra, fica bem mais fácil. Nós resistimos às tentações, porque as tentações elas são inúmeras e elas são todos os dias, de uma forma diária. As tentações elas sempre vêm, mas quando conhecemos a palavra, quando temos intimidade com Deus, as tentações elas ficam mais fáceis nós sobressair, ou seja, não ceder a essas tentações. E que sempre ceda a palavra de Deus, que sempre ceda a vontade de Deus, não as nossas próprias vontades. Mas o que eu aprendo aqui nas bem-aventuranças? Que tem 3 palavras importantes aqui que eu gostaria de ressaltar para você, que é paz, justiça e alegria, que fala no versículo 6, no versículo 9 e no versículo 12. Eu não vou explicar aqui texto por texto, versículo por versículo, mas eu gostaria de trazer essas 3 palavras aqui para vocês. Paz,
justiça e alegria. Jesus enfatiza bastante essas três palavras. E é interessante ressaltar e sempre falar isso, que quando Jesus ele sempre repete algumas palavras, ou ele sempre repete essas palavras, é porque de alguma forma ele quer chamar a nossa atenção. E essas palavras elas me chamaram a atenção. Paz, justiça e alegria. E essas mesmas palavras que Jesus ele começa a ensinar, ele começa não só a ensinar para os seus discípulos, para os seus apóstolos, mas ele começa a ensinar também para a multidão. E ele sobe ao monte. Tinha toda uma técnica, não era simplesmente ele reunir algumas pessoas, simplesmente falar e as pessoas iriam ouvir. Não, mas ele sobe ao monte, essas pessoas praticamente estavam numa parte ali mais baixa, mas ele aproveita o próprio eco, né? A eco é algo que os animais também usam, né? Ecolocalização seria a palavra correta. Então ele usa todas essas técnicas, né, para falar à multidão, para ensinar a multidão, porque eram muitas pessoas. A Bíblia não relata, a Bíblia não fala de quantas pessoas tinham ali, mas eram bastante pessoas. E aí Jesus ele começa a ensinar, ele fala: bem-aventurado vocês que choram, porque serão consolados. E essas três palavras ele usa no texto de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que ele diz que o reino de Deus ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele usa essas mesmas palavras de Mateus capítulo 5, que é as bem-aventuranças. Ele usa essas mesmas palavras. E ali Jesus ele estava ensinando, ele estava não só ensinando seus discípulos, como as pessoas, como conduzir, como eu devo andar, como eu devo falar. Então ele estava começando a ensinar as pessoas, ali começa o seu ministério. Muito antes disso ele já tinha curado enfermos, tinha visitado algumas cidades, mas aqui ele começa a ensinar as pessoas. Ele fala: ó, você tem que andar dessa forma, porque se você andar dessa forma, você vai ter a recompensa. Então toda ação corresponde a uma reação. Eu aprendo muito com o Sermão do Monte, com o Sermão da Montanha, quando Jesus começa a ensinar. E aqui é só alguns toques que eu tenho trazido aqui para vocês e falar sobre essas três palavras, né? Justiça, paz e alegria, que é as mesmas palavras que o apóstolo Paulo usa também no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Essas são essas dicas que eu queria aqui trazer para vocês.